Bom dia, pessoal. O que mais é possível para hoje? Como eu havia comentado ontem com quem assistiu a live, hoje voltei aqui para falar mais um pouquinho a respeito de barra de axis e hoje eu trouxe uma convidada que já tá chegando aí para ela falar como é que foi a história dela com barra de axis, né? Porque eu percebo assim que muitas pessoas não conhecem, outras às vezes me questionam assim, ai, Mac, mas por que eu vou fazer esse curso, né? Ok, tu já trabalha com outras ferramentas quânticas, tu trabalha como fisioterapeuta, tu atende pessoas, mas eu, tipo, eu trabalho no administrativo, por que eu faria uma sessão de, por que eu faria um curso de barras, né? E hoje, então, quem vai entrar aqui com a gente, que já chegou, que é a Fernanda, vai contar como é que foi a história dela com as barras. E ela é veterinária, né? Então, para vocês verem que não existe uma profissão específica para fazer esse curso ou para receber sessões de barras. Todo mundo acaba recebendo contribuição. As barras expandem, né? Nos expandem como ser infinitos e não vinculados a uma profissão específica. Nanda, manda aí o pedido para eu poder te receber na live. Enquanto isso, eu já entrei centro terapêutico. Bom dia, maravilhosa. Precisamos marcar nossa conversa. Uau, que mais é possível, né? Me chama no direct que a gente pode conversar sim. Vou adorar. Então, eu entrei falando, nem me apresentei. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida. Sou facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas de Axis, que é um processo corporal do Axis Consciousness, né? Que nada mais é do que acesso à consciência. A Nanda chegando. Oi, Oi, bom dia. tudo bem? Tudo bem? Fala, Nanda, te apresenta aí para o público, né, que ainda não te conhece. Estão me ouvindo bem? Tá bom o som assim? Tá. Tá. Então, gente, fiquei muito feliz que a Mac me convidou para falar um pouquinho desse assunto que eu adoro, barras de ar. Eu sou a Fernanda, eu sou veterinária acupunturista. Eu passei por uma transformação na minha vida nesses últimos 2 para 3 anos e tudo por conta das barras de axis. As barras de Axis, elas têm um papel, um lugarzinho guardado no meu coração, assim, porque elas foram o que abriu o caminho para minha expansão, né? Digamos assim. Eu passei por uma transição de carreira e eu fui chamada por acaso, mas acaso a gente sabe que não existe, para fazer barras. E aí eu comprei 4 sessões de barras ali e comecei a receber as barras. E vou ser sincero, no primeiro momento não percebi nada de diferente. Tá? Fiz as 4 sessões e aí era uma amiga minha que aplicava, faz o curso, não sei o quê, porque a gente troca, tem gente que começa a expandir com mais sessões e tal. E eu, bora, né? Se tá me chamando, eu acho que não é por acaso. Então eu vou fazer e e fiz o curso e me tornei praticante de barras de axis. E aí as coisas começaram a mudar, porque vieram as barras, vieram outras terapias, eu comecei a me abrir para essa questão energética toda, que a gente tem ao nosso redor e a gente muitas vezes não percebe o quanto isso influencia na vida da gente. E também a questão das nossas crenças e tal, enfim, foi um processo que foi mais longo, assim, no meu caso, não expandiu de uma hora para outra, mas num determinado momento eu comecei a me observar e eu pensei, uau, o quanto eu mudei, o quanto eu já penso diferente, já me abri para outras coisas, para outra realidade, depois que eu comecei as barras. E foi a partir daí que eu parti para a veterinária integrativa, para o mundo da acupuntura, e aí uma coisa levou a outra. Hoje eu atendo animais, pets e cavalos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? A minha vida mudou completamente depois das barras. Então, assim, eu introduzi como é que foi a minha vida com as barras, e aí foi a partir daí que tudo mudou. Sim. E E eu acho.
Eu acho legal tu trazer isso, né? Que pra ti já foi um pouco diferente. Ontem eu falei um pouquinho, né, da minha experiência, que eu, por exemplo, na primeira, eu fiz uma sessão de 30 minutos com a pessoa que depois foi minha facilitadora. E eu lembro que eu fui assim um pouco, sabe quando tu vai meio descrente, mas tu pensa, na época era R$ 990, é um curso tabelado, né? E eu pensei, bom, ela dividia em 10 vezes ia dar uma entrada de 99 e depois mais mensalmente 90, mais 99 por mês. Eu digo, pô, isso aí eu gasto às vezes numa espumante. Que eu saio, bebo uma espumante, eu gasto isso. Então, vamos ver como é que é isso, né? E eu já saí da primeira sessão, porque ela me ensinou os processos verbais, né? Porque a técnica de barras não é só o processo corporal. Tu toca ali, dá os comandos. Então, alguns facilitadores, quando fazem a sessão, eles te ensinam os processos verbais para aumentar a velocidade, né, da tua limpeza, dessa expansão. Então, ela me ensinou e eu já saí dali usando, e para mim já foi mágico. E a partir dali, eu criei todo o dinheiro para fazer o curso 15 dias depois. Eu não fiz como eu tinha combinado com ela, que era pagar, né, em 10 vezes de 99, porque aquilo me expandiu a vida. Então, eu digo, não, vou criar de uma vez, já vou pagar e já vou ser com esse curso pronto, né? E para ti, tu já está trazendo uma coisa bem diferente, que é isso. Para ti foi gradual, Foi não gradual. foi uma coisa assim. Então, para cada pessoa vai ser uma experiência diferente, é uma experiência diferente, né? E uma coisa bastante interessante que tu fala das ferramentas, né, Mark? A questão das perguntas é uma coisa assim que eu percebo, ainda mais agora, né, depois desses nossos últimos dias de workshop, coisa que a gente passou, né, que foi bem intenso para mim, principalmente. A questão de trazer a consciência naquele momento, naquela hora, através das perguntas. Isso para mim é bárbaro, porque muitas vezes a gente não se dá conta de situações que a gente está vivendo, de crenças que a gente tem, que nos impedem de expandir, que nos impedem de dar um próximo passo, que só está dependendo disso para a gente voar, né? E isso é maravilhoso. Então, essa questão de toda, da gente vir com a resposta que limita, aliás, da gente não usar a resposta que limita e o contrário, fazer a pergunta que expande, isso para mim, e larga para o universo, isso para mim é bárbaro. É uma coisa, assim, realmente que veio para trazer essa nova ideia de que a gente não pode se limitar. Que nós somos seres infinitos e a gente só tem que se abrir. Isso. E aquela história, né? Falando em se abrir, tu trouxe uma outra informação que é mais ou menos também que aconteceu comigo como fisioterapeuta, né? Porque as pessoas às vezes dizem isso, tá, mas aí eu vou largar minha profissão e vou trabalhar só com barras. Gente, o Access Consciousness, né, que é acesso à consciência, a primeira coisa que eles dizem que consciência é incluir tudo e não excluir nada. Então, verdade que tem que fazer uma transição de carreira e como seria agregar mais uma ferramenta, né? Porque daí tu acabou vendo que existe muito mais do que o teu bichinho chega ali, ele não é só um físico, né? Muitas vezes aquela doença do tutor, e depois a gente pode até fazer uma outra live voltada para isso, porque também tem processos corporais que podem ser aplicados em animais, né? Então, mas aí tu começa a ver que tipo, tu não precisou deixar de ser veterinária, tu só trouxe ferramentas que estão valorizando e qualificando mais o teu atendimento como veterinária, né? A mesma coisa que nem eu não deixei de ser fisioterapeuta, osteopata. Eu agrego ferramentas que melhoram e qualificam o meu atendimento como fisioterapeuta. E para quem de repente nem vai usar isso, porque a gente ainda usa, né? E nem tu já atende os tutores também com base. Tu pode de repente falar um pouquinho do teu trabalho com isso também, como é que funciona. Tu vai no meu, para casa. isso, no meu caso, só voltando um pouquinho, a questão foi que as barras, elas me ajudaram a ver que eu estava limitada a trabalhar numa área da veterinária. Eu trabalhava numa determinada área, tinha uma vida, né, que envolvia outras coisas e não pets, né? Eu era produtora rural, né, gente? Eu tinha vaca de leite, só para vocês terem uma ideia. E eu me achava incapaz e tinha insegurança de trabalhar com pets, porque eu nunca trabalhei com clínica, aquela coisa toda. Mas quando eu comecei a fazer essas terapias do Axis, eu comecei a ver que eu tenho a capacidade, que era eu que me limitava. E o que estava
impedindo que eu trabalhasse como que eu queria trabalhar, porque havia uma vontade, mas eu não achava a capacidade. E o Axis me trouxe isso. Pode. Eu quero só interferir para pontuar para as pessoas que não conhecem. Então, aí, a Fê está dando um exemplo para vocês do que é uma crença limitante. Ela tinha crença limitante de que ela não era capaz de trabalhar com os pets porque estava acostumada a trabalhar com animais de grande porte. Então, no momento que tuas barras são corridas, tu vai liberando crenças que tu nem sabe que tem, que são crenças. Porque a gente compra as coisas como verdade. E às vezes nem são nossas, né? Então, no momento que ela começou a correr as barras dela também, ela libera essa crença de uma forma que, de repente, ela foi perceber depois. E aí sim, então, abre-se espaço para ser uma contribuição para os animais de menor porte, né? Que até então, tu tinha vontade, tinha capacidade de contribuir, mas tinha crença que te limitava a fazer isso. É mais ou menos isso, é assim que funcionam as barras, né? De uma maneira, a grosso modo, trazendo um exemplo que tu está contando da tua história. E levando em consideração que que a gente tem que considerar tudo, e que todos somos consciências, aquele pet que eu estou atendendo, ele também é uma consciência, ele também é uma entidade, ele também é um ser infinito. Então, se eu tenho as ferramentas para agir no corpo dele, melhorando a parte orgânica, e eu possuo as ferramentas que vão melhorar a parte energética dele, por que eu não vou usar? Né? Então, isso são coisas que a gente às vezes tira da cartola e tá, tô ali aplicando uma agulhazinha e tal, vou mexer no riozinho dele, vou melhorar a parte de dor osteoarticular e tal. Pô, eu tô com a mão ali, o que me custa? Tem que esperar um tempo mesmo, vamos ativar um facelift, vamos ativar um processo. E isso faz a diferença muito grande, porque o animal às vezes tá ali meio, né, ansioso e tal, e eu coloco o áudio, coloca a mão em cima e ele fica mais tranquilo. E fora toda a atualização energética, a atualização celular que os processos corporais têm em si, né? Não especificamente das barras, porque as barras, como envolvem os pontos da cabeça, eu não uso com pets, mas as outras ferramentas eu uso. Dizem, né, que pets não tem pontos de vista. Mas em compensação, os pets compram os pontos de vista dos seus tutores. Então, correr as barras dos tutores abre espaço para os pets também, né? Exatamente. O que eu vejo, Mac? Eu me encontro hoje numa área que ela é um pouco desbravadora. Primeiro, com a acupuntura, porque a gente está muito ligado com a questão toda da medicina convencional, ocidental, né? Que se tu não fica bem se não tiver o remédio e tal. Eu não sou contra, não é isso. Mas eu sei que dá para fazer muita coisa usando medicina chinesa, que é equilibrando a energia no corpo, né? E trabalhar isso com os tutores já é um desafio. Não são todas as pessoas que têm uma boa aceitação com a acupuntura que não seja só para dor. E é uma coisa que a gente precisa levar para eles também. E o comportamento, sentimentos e toda a questão ambiental do pet, essas coisas que os pets compram do tutor, também influencia. Então, se eu entro numa casa para tratar um pet, ele está sofrendo de um problema que eu sei que veio de fundo emocional, é essencial que o tutor seja tratado também. Precisa, porque senão eu vou tratar pontualmente. Tá, vai melhorar por um tempo, mas vai voltar da mesma forma ou de outra forma. Ou em outro pet, né? Ou em outro pet. Então, isso é importante que os tutores entendam. Ainda não é aquela aceitação que eu gostaria, né? Tem muitos que não... Até para, às vezes, tu pendular para ver como é que tá os chakras, não é com todo mundo que a gente pode fazer. Ainda existe muito preconceito. Mas é uma coisa que está se abrindo muito. As pessoas estão mais abertas para receber dessas tecnologias, porque para mim isso é tecnologia. Tecnologia de ponta, eu sempre digo isso, né? Para mim, Axis Consciousness, essas ferramentas quânticas, ferramentas energéticas, terapias complementares, cada um usa um termo, né? Barras a gente sabe que não é uma terapia, mas é uma técnica que, tipo, vai se abrir muito, é tecnologia de ponta, e aí a gente pode contar um pouquinho da nossa experiência, porque a gente não só utiliza essas ferramentas com os outros, mas a gente também troca, né? E a gente fez aí uma troca de 7 dias corridos.
Eu, a Fernanda, a, Aí, a Ed, a Karen. Então, a gente teve essa experiência de quanto e a gente fez 7 dias corridos mesmo, né, sem falhar. O quanto isso expandiu pra gente, né? Porque eu sempre digo, para mim, barra só tem uma contraindicação, vicia, né? A gente vicia porque o bem-estar é tão grande. As coisas, a gente começa a prestar atenção e ver as possibilidades chegando. Oi, Paola, tudo bom? Seja bem-vinda. E para cada um é um resultado. Para cada corpo, para cada ser infinito é um resultado que a gente tem com as barras. Agora, quem nunca correu as suas barras, né? Fica aí o nosso convite. Tem a e Fernanda que atende, tem eu que atendo com barras aqui. Dia 10 agora eu vou estar fazendo uma classe de barras aqui no espaço que fica na Vila Assunção, no Cariri 24. Essa classe não tem pré-requisito, como a Fê disse ali, para ela começou de uma maneira, eu comecei de outra, e a gente vai viciando e vai fazendo os outros processos corporais exatamente por isso, né? Porque a gente vai vendo a mudança que isso é na nossa vida. E eu comecei porque eu queria mais uma ferramenta para associar nos meus atendimentos. E a coisa tomou uma proporção que hoje eu uso, se eu puder, diariamente. Ontem a gente estava aqui fazendo troca, né? Estava trocando barras aqui. Foi dali que até surgiu o convite para a Fernanda vir falar um pouco dessa experiência dela. e uma coisa interessante também, que eu já comentei com a Mac, o ano passado, nessa época, eu me afastei um pouco do espaço, porque eu tava com umas questões pessoais, assim, sabe? Eu tava meio, quis me fechar no casulo, eu não quero mais, eu quero ficar na minha nesse momento. E fiquei uns meses meio depresinha, assim. Aí até que um dia eu pensei, não, para aí, deu de brincadeira. Vamos voltar a correr as barras. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem correr barras. Vamos voltar. E eu já tinha facelift também. Vamos voltar a fazer e tal. E aí eu vim num processo de, se não fosse toda semana, era quase toda semana. Mas olha que nesse tempo de maio pra cá, né, Má, que eu acho que... Umas 2 semanas, assim, ó, É, umas 2 vezes, só que tu não veio porque tu tinha alguma outra função com teu filho, né, que tava de férias. exatamente. Então, gente, isso fez uma diferença na minha vida, e vocês não têm noção. Sabe, a gente fica mais atento às nossas limitações. A gente, não, mas por que eu penso isso? Por que se eu fizesse diferente, o que isso ia me trazer de diferente? Então, assim, abre mais, expande mais. E se a gente tem aquele receio, não, hoje eu não tô muito afim, não sei o que. Aí é que tem que ir. Aí é que tem que correr. Se a pessoa não é praticante, procura um terapeuta que seja praticante, experimenta. Pode não fazer muito sentido no início, tu faz aquela sessão ali, não acho que não rolou nada. Mas tá agindo. Tem um efeito, mesmo que seja a longo prazo, vai, Quântico, é né? quântico, não tem. Assim, ó, não tem aquela pessoa que diga, não, eu corro barras e não vejo nada. Eu falei pra Mark, faz uns 2, 3 meses, meu marido andava chegando meio mal-humorado em casa, assim, né? Cansado e tal, meio estressado do trabalho, e eu, não, parou, vamos lá, vem que eu vou te correr barras. Ficou outra pessoa. E aí ele me passou a me pedir barras 2, 3 vezes por semana. E tá aqui, é só usar as minhas mãos e dar o meu tempo ali, 40 minutinhos, 30 minutinhos que seja, já faz a diferença. O cara chegava sorrindo em casa. Não, Isso e é mágico. é isso que às vezes as pessoas quando entram em contato para saber o preço do curso, né, da classe, me dizem assim, Mac, qual o valor? E aí, às vezes, até pode soar um pouquinho antipático, porque eu digo assim, olha, o valor que vai dar é tu. Essa classe tem um investimento, que é 1.250, é tabelado, né, gente? Ela é, na verdade, é uma classe em dólar, porque é uma certificação internacional, mas o preço de Brasil é 1.250. Então, eu digo, olha, o valor quem vai dar é tu, até porque é uma ferramenta que tu vai estar adquirindo, né? Não adianta ter a melhor furadeira do mundo, que é uma ferramenta, se tu deixar na maleta. Se tu quer furar um quadro, tu vai ter que usar a furadeira para isso. Então, a classe de barras ou de facelift, qualquer dos processos corporais, é exatamente sobre isso. Qualquer técnica quântica, né? São ferramentas para funcionar melhor nessa realidade. Agora, se vai vir para uma classe, não vai vir fazer troca na semana, que eu sempre proporciono uma vez por semana a troca. Ou não vai trocar com alguma vizinha, alguma conhecida, porque sempre, gente, quando a gente procura, tem alguém que tem barras, né? É só para quem é praticante, que quer fazer troca, de repente, tem um espaço na Zona Sul, eu sou de Canoas, como é que eu vou estar indo aí? Não quer vir até aqui?
procura, porque sempre em algum lugar tem alguém que já tem classe de barras disponível para trocar. Então, faz parte do processo de funcionar melhor na realidade. Tu usar as ferramentas, né? Então, tu vai receber um manual. Abre esse manual, é cheio de perguntas, né, Fernanda? Esse manual, assim, às vezes as pessoas me dizem também, ai, Mark, eu vou na troca, mas eu só tenho barras. Gente, barras é muita coisa, né? Nesse sentido, não é só tenho barras. Não é à toa, quem conhece o Axis Conscience, que acompanha o Gary e o Dr. Dan, que foram os que criaram o Axis, eles começaram pelas barras por uma razão. É a base de toda a expansão de consciência. Então, ele tem ferramentas, processos verbais maravilhosos para tudo que a gente possa imaginar, né? E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que tem como seu processo corporal preferido o facelift energético. Eu não escondo de ninguém isso. Meu queridinho é o facelift. Mas assim, ó, quando eu tô com crenças, quando eu vejo que tá pegando alguma coisa, principalmente voltada para a área de dinheiro, porque é muito comum, nós somos seres psíquicos, e aí dá para entrar aqui e fazer uma live sobre um outro tema, mas, por exemplo, a gente compra, as pessoas vão para, mudou a presidência, né? Ou, é Covid. Quando vê, a gente vai comprando os pontos de vista da sociedade e a gente começa a comprar os padrões. Não, mas então tá em crise, né? Como é que eu vou arrumar cliente? Ou daqui a pouco, é janeiro. Janeiro não tem ninguém. É fevereiro. Não, fevereiro, a gente compra que ninguém tem dinheiro. Mas tá todo mundo na praia. Então vocês veem como a gente compra coisas que são antagônicas ainda, mas nunca é ao nosso favor. Quando eu começo a entrar nessa vibe de todo mundo, baixou o movimento na minha agenda, ninguém tá marcando, não aparece cliente novo, o que eu faço? Barra de Axis. Barra de Axis. Porque são só pontos de vista que a gente está comprando. É verdade, é fato, né? A gente que estuda várias ferramentas e adora trabalhar com autoconhecimento, existe muita gente com dinheiro. A prosperidade está aí para todo mundo. Quando as oportunidades pipocam na vida da gente, caem no colo. Quando tu está na presença, por isso que é importante correr as barras, porque nos traz para a presença. Presença com o nosso corpo, presença com as pessoas que a gente convive. A gente aprende a receber mais do mundo. Então, eu amo o facelift, mas quando assim, tá começando a pegar alguma coisa na questão financeira, eu compro para fazer troca de barras, né? E eu vi como me expandiu essa troca direta, né? De 7 dias. Eu, na verdade, fechei 12 dias de troca direto, depois pulei um pouco, porque eu adoro também receber os processos corporais. Aí, semana passada, eu tive semana retrasada, eu estava de fundamento, que é um curso de expansão do Axis também. E aí, eu aproveitei que eu ia ver todo mundo, né, 4 dias seguidos e fiz mais 7 dias de barras corridas. Então, quando eu faço isso, eu percebo como aumenta minhas oportunidades. Começa a surgir pessoas, começa a surgir possibilidades. Então, gente, olha, quem nunca correu as suas barras, procure alguém na sua cidade, né? Sempre vai ter um facilitador. Quem quiser também, chama a Fernanda aqui da Zona Sul. Me chama, porque a gente corre barras também, trabalha com outros processos. E, Fê, não sei se tu quer deixar mais algum recadinho, algum convite. Pode acompanhar a gente nas nossas redes. Eu sou praticante de barras. Quem não tem e quiser chamar para comprar uma sessão, eu estou à disposição. Né? Eu sou veterinária acupunturista, mas eu atendo, né, pessoas com as ferramentas do Axis também. Os tutores. E não precisa nem ser tutor. Eu não tenho curso aqui, eu quero experimentar. Bora, vem, eu tenho minha cadeirinha, se quiser eu vou na tua casa. E a gente, o corpo começa a responder. A nossa percepção ao redor das coisas começa a ser diferente, sabe? A gente começa a ver, eu tô meio negativa nesse aspecto aqui, eu preciso virar a chave nesse setor. As barras fazem muita diferença. E que tu estava falando de fazer na sequência, assim, vários dias seguidos também, eu percebi bastante expansão nesses dias que eu fiz também. Então, assim, fico à disposição, tanto para correr as barras, para fazer outros processos corporais do Axis que eu tenho, e à disposição também para atendimento com acupuntura, medicina chinesa, florais, reiki. Eu sou dessas, eu adoro uma terapia energética.
A gente está aqui para isso, né? Eu acho que tudo são ferramentas de cura, de ajudar a gente a ver o mundo de uma maneira mais expansiva, ajudar a ver a gente como seres infinitos e que tudo depende da nossa escolha. Então, hoje eu escolho expandir, eu escolho pensar positivo, eu escolho ficar fora da Matrix, que prende a gente numa caixinha, e eu escolho, né, crescer. E fico à disposição, Até né? e trazendo mais essa, tu trouxe essa questão, né, da Matrix e coisa e tal. E as pessoas já devem ter percebido que a energia do mundo mudou. Não tem como não perceber, né? Aconteceu tanta coisa. Olha, a gente estava assistindo um filme no Netflix, eu e meu noivo ontem, e o pessoal de máscara, todo mundo preso dentro de casa. E a gente se olhou e disse assim, pensar que a gente viveu isso e não faz nem tanto tempo, né? E eu, a partir desse período de pandemia, foi onde eu mais me desenvolvi graças às ferramentas do Axis, né? Também. Eu virei facilitadora, que eu antes era só praticante. Eu abri meu espaço, que era um sonho. Eu sou fisioterapeuta, vai fazer 25 anos em agosto desse ano que eu sou fisioterapeuta. Eu fui abrir meu espaço pós-pandemia, porque também eu aproveitei a pandemia e fiz assim 21 dias corrido de facelift, 21 dias corrido de barras na época, e mais processo verbal junto com as pessoas que até foram minhas facilitadoras. Uma delas foi minha facilitadora nesse período também, que eu tinha um pré-requisito para virar facilitadora de barras e fiz com essa colega. Então, assim, ó, eu realizei um sonho, né? Hoje eu tenho meu espaço, uma coisa que, tipo, eu já trabalhava muito. Quem me conhece de anos, me acompanha, sabe? Eu sempre trabalhava assim, ó, tipo, das 7 da manhã às 8 da noite, às vezes, né? Com fisioterapia convencional, trabalhava em alguns espaços de outras pessoas. E mesmo com todo esse trabalho, eu não tinha ainda conseguido realizar meu sonho de ter meu espaço. E aí, assim, ó, aí tu aprende uma ferramenta que fala em facilidade, alegria e glória, né? Tem o mantra do Axis, para quem não conhece, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e tu nem te dá conta qual é o tamanho do salto quântico que tu dá, né? Porque, tipo, tantos anos eu tava sonhando com algo e eu consegui realizar, assim, de uma maneira, no meio de uma pandemia, meio que desempregada dos meus empregos convencionais como fisioterapeuta, que parou tudo, eu trabalho em geriatria, né? E aí eu consegui abrir meu espaço, comprar minha casa, né? Fui morar com meu noivo. Gente, como que eu não vou me apaixonar por essas ferramentas do Axis Coaching, se elas mudam a nossa vida? Então, se alguém assim ó, sentiu o chamado, onde estiver, busque alguém para fazer. Eu, de novo, né? Trabalho aqui na Zona Sul, tenho meu espaço aqui. E sexta-feira, agora, dia 10, eu estou fazendo um curso de, né, facilitando o curso de barra de Axis. Então, se tu tem interesse em fazer, não tem pré-requisito, me chama, eu falo um pouquinho mais como é que funciona tudo isso. Também, se não puder, o espaço aqui é meu, então eu tenho flexibilidade de fazer em outra data, fazer por uma VIP. Enfim, né? O que mais é possível com Axis que a gente ainda não considerou, né, Fê? E nós Gente, aqui toda segunda. e façam, porque a gente gosta de trocar com novos corpinhos, né, Mac? A gente brinca no espaço. É, Ai, que bom, corpinho novo. Porque a gente acaba limpando, acaba quem faz, quem aplica a técnica também é trabalhado. com as suas crianças, né? E a gente faz troca aqui toda segunda-feira. Isso é uma coisa que sempre. A cada 10 segundos uma escolha, mas é uma escolha que eu mantenho porque cria muito, né? Então toda segunda-feira eu possibilito trocas aqui no espaço, né? Principalmente para as meninas que fazem os cursos comigo. Essas eu até sou insistente, sou chata, porque eu digo, gente, a ferramenta é maravilhosa, tecnologia de ponta, como eu e a Fê comentamos. Só que ferramenta tem que ser usada, né? Se tu faz o curso e deixa paradinho, realmente para ti não vai ter muito valor. Agora, para quem faz o curso e começa a aplicar, se auto-aplicar, trucar, não tem não tem valor, né? É um valor imensurável assim que a gente pode criar a partir das barras de ar. Acho que é isso, É maravilhoso. né? Eu super recomendo. Acho que sim, acho que a gente conseguiu dar o recado, né? Passar, principalmente que para cada pessoa é diferente, pode ser mais rápido, mais demorado, mas que o resultado vem. Sim. E eu me coloco à disposição, se mais alguém que é praticante de barras ou que é facilitador
quiser vir falar comigo como é que é a sua experiência. Ou até alguém que recebeu uma sessão de barras e mudou a vida. Porque também, gente, tem gente que às vezes com uma sessão de barras muda a vida, né? Às vezes é aquela virada de chave ali, uma criança que tá pegando muito, que tu libera e que muda toda a tua história. Então, se alguém tiver algum depoimento, quiser vir aqui numa live falar sobre isso, eu me coloco à disposição. E Fê, já vamos pensar para mais adiante fazer uma sobre o facelift e os outros processos corporais, né? Bora, adoro. Ora, até porque os animais amam receber, né? Os animais não têm ponto de vista, então eles recebem com muito mais facilidade. É muito legal tu ver, e eu tô falando porque eu tenho um cachorro, né? Que ama receber, tá sempre aqui no espaço quando tem troca. Eu aplico nele. A Fernanda, além de fazer acupuntura, às vezes também ativa as energias nele. Então, tô falando de uma coisa que realmente eu sei e vejo o resultado, né? Vejo a diferença que é. E, Então, gente, já fica aí. só para dar o depoimento, eu sou veterinária, eu conheço bastante de animais e ele vem na hora de receber. Se a gente começa a falar de um assunto que não agrada a ele, ele ó, vaza. Então, são seres infinitos, eles recebem, eles escolhem. Então, se até os animais escolhem, por que a gente não tem essa capacidade de escolher? Então, bora escolher? Isso aí, gente. Gratidão imensa, Fê. Gratidão a todo mundo que deu uma passadinha nessa live. A ideia não era prolongar tanto, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm muitas funções. Mas, enfim. E gratidão também para quem vai assistir depois. De novo, tá? Tanto a Fê. Dá teu Bom, vai ficar no teu Insta e no meu, né? A live salvo. Então, qualquer coisa nos chamem no direct, que a gente está à disposição de tirar dúvidas, de agendar sessões, workshops, classes, enfim, né? O que mais é possível. Beijo.